Eu queria indicar para vocês um super livro, uma obra muito bem escrita do Lev Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch. É um livrinho curto, né, relativamente curto. Aqui na minha edição ele tem apenas 80 páginas, então numa tarde você pode sentar para ler A Morte de Ivan Ilitch. É um livro em que o personagem, como já diz o título, se depara com a própria morte, né? E o que é interessante dessa obra não é contar a morte do Ivan Ilitch, mas a forma como ele viveu, né? Essa obra é o que os intelectuais chamam de memento mori, né? É lembrar-se da morte. É o tempo todo você estar diante desse inevitável momento da vida de todos nós, seres humanos, que é a morte. E ele é acometido por uma doença, e aí ele passa então todo o seu período de convalescença meditando, refletindo sobre a própria vida. E ele vai ver como ele viveu uma vida só de script. É interessante como esse livro ele é atual, mesmo que ele tenha sido escrito no século XIX, né? O Tolstói é um escritor russo muito bom, é o mesmo autor de Guerra e Paz e de Ana Karenina, só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão desse autor. E ele consegue ser um clássico justamente por manter a atualidade do tema, né? O Ivan Ilitch, ele se preocupou a vida inteira apenas com o momento presente, né? Em ser um funcionário público, em ganhar bastante dinheiro, em casar, em ter um filho, em manter essa aparência social, de seguir esse script da vida. E aí, quando ele se depara com a própria morte, ele, na verdade, vai se deparar com como eu vivi, né? Aqui no livro ele diz assim: então o que é isso? Para quê? Não pode ser. Não pode ser que a vida seja tão sem sentido e repugnante. E se ela fosse assim tão repugnante e sem sentido, por que então morrer? E morrer sofrendo? Alguma coisa está errada. Talvez eu não tenha vivido como deveria, né? Então, esse livro, apesar de curto, né, ele traz umas soluções muito interessantes para essa meditação que o Ivan Ilitch vai fazer a respeito da própria vida já no leito de morte, né? Ele está sofrendo muito, ele sente muitas dores e no momento derradeiro da vida dele, no último suspiro, então ele vai entender o real sentido da vida. Eu não vou contar para vocês, vou deixar aqui para vocês lerem, adquirirem essa obra e lerem esse livro que é muito bom e vale a pena a leitura.